Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje mais um dos vídeos em que respondo uma questão trazida pelos amigos. No caso aqui, é uma questão trazida pelo e-mail. O e-mail marceloaracipaiva@gmail.com. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo este e-mail e a minha recomendação para que os amigos que queiram mandar questões além daquelas questões que nascem de comentários e de conversas, possam também enviar para o e-mail, né? Se assim quiserem, eu recebo e sempre coloco na lista dos temas que são, enfim, sugeridos, tá bom? Então eu vou ler aqui a questão desse amigo e vou desenvolver o tema que ele traz na sequência. Boa tarde, Marcelo. Te envio mais uma questão pedindo sua opinião sobre o assunto. De fato, esse amigo já enviou algumas questões que foram desenvolvidas aqui. Ele diz: sou professor de educação física e grande admirador de fisiculturismo clássico. Pratico musculação e tenho corpo musculoso, simétrico, porém de forma natural, pois não uso esteroides anabolizantes, já que não sou fisiculturista profissional e então prefiro me manter natural. Recentemente, uma amiga minha, que é de um grupo cristão chamado Árvore da Vida, viu uma foto minha numa rede social onde eu estava na praia, trajando apenas sunga. Ela então disse que eu estava dando vazão à sensualidade, ao espírito de sensualidade. Outro dia eu estava numa piscina junto com parentes e amigos e novamente estava trajando sunga. Outras pessoas também usavam, mas acredito que, por eu ser musculoso, a minha presença chamou mais atenção. Então, uma moça comentou do meu lado com outra pessoa que achava indecente homem usar sunga. Nesta semana, a síndica de um condomínio no Distrito Federal notificou o morador por estar usando sunga na área de lazer do condomínio, onde inclusive o sujeito morava. Dias antes, em outro condomínio, uma moça foi advertida por estar usando um shortinho na área de lazer do seu condomínio. Acredito que tudo isso está acontecendo devido ao crescimento de conservadores de extrema-direita e religiosos. O Brasil é um país tropical e é comum em cidades como o Rio de Janeiro nós usarmos sunga ou biquíni até para entrar no supermercado. Diante disso, podemos nos tornar um país que vê o corpo como algo abominável e até mesmo restringir sua presença em trajes menores? E quanto a essa questão de cuidados com o corpo, fisiculturismo, trajes de banho, o que isso implica na espiritualidade do indivíduo? Sabemos que o cristianismo pôs o corpo numa posição de desprezo, mas na Grécia Antiga, o corpo atlético era um sinal de virtude. Como ser espiritual e ao mesmo tempo fisiculturista? Obrigado e um grande abraço. Ótima questão. Uma série de questões relacionadas, né? O primeiro aspecto do qual ele trata aqui, né? De fato, o Brasil é um país, né? A maior parte do seu território de clima muito quente, quase na totalidade do ano, né? Algumas regiões nós temos até uma divisão de estações e temos algum inverno, mas em boa parte do país é majoritariamente quente o ano inteiro e às vezes terrivelmente quente durante muitos meses. Ele falava do Rio de Janeiro, eu também sou originário do Rio de Janeiro e sei como é, né? Bastante complicado. Durante muito tempo, em virtude do colonialismo, nós entendíamos que para sermos pessoas melhores, mais civilizados, nós deveríamos nos vestir como as pessoas que vivem nos países do hemisfério norte, na Europa, sobretudo, e deveríamos então nos vestir como os franceses, como os ingleses, como os portugueses, como os espanhóis, não é? E isso fez com que durante muito tempo, embora, né, o nosso país sempre tenha sido quente, nós adotássemos vestimentas que não eram adequadas ao nosso clima. Então é muito comum, né, as pessoas olham assim fotos do Brasil, do Rio de Janeiro, São Paulo, dos anos 10, dos anos 20, dos anos 30, e falam: ah, que lindo, a Belle Époque, ah, como parecia com Paris e tal. Parecia com Paris, as pessoas estavam vestidas igual, as ruas, né, eram parecidas, mas o clima era muito diferente. Então você se vestir, né, com as roupas das pessoas que vivem em um lugar onde é 16 graus, onde você vive a 40 graus à sombra, é estúpido. Né? E tem não só a qualidade do tecido, né, tecidos mais finos e mais grossos e tudo mais, tem também
o tamanho das roupas. Né? Então, não é por sensualidade que alguém usa bermuda no Rio de Janeiro, é porque o sujeito está derretendo. Não é verdade? Usa uma blusinha curta, ou sem camisa mesmo, e tudo mais. Por quê? Porque está muito quente. Então, assim, a ideia de que você. Essa é uma ideia, né? Que muitas pessoas têm. Você é quente, aí você se veste com roupas curtas, aí você acaba se tornando mais sensual, você acaba se tornando mais expansivo, você acaba se tornando mais liberal, você acaba se preocupando mais com o seu próprio corpo, acaba atraindo as pessoas, e aí acaba havendo toda uma corrente enfim, libertinagens, né? E promiscuidade, enfim, sensualização de tudo, né? Esse é um pensamento bastante errado também, né? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, a famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, a respeito daqueles indivíduos, né, os Brasis, que estavam aqui, os indígenas, a Carta de Pero Vaz é muito bonita, ele diz, né, eles estavam lá com as suas vergonhas e nem notavam como tal, não é? Não eram vergonhas para eles, eram como crianças. E ele viu isso um sinal angelical, ele viu isso um sinal de pureza. Pureza espiritual. Por quê? Porque eles viviam com pouca roupa por causa do clima. Mas eles não estavam fazendo daquilo, né? Eles não eram voluptuosos, estavam ali sensualizando tudo. Não, pelo contrário. Como as crianças que andam peladinhas pelos lugares e não estão nem aí para nada. Por quê? Porque não estão caracterizando nem pecado, nem luxúria nos seus corpos. Claro, porque são naturais, são seus corpos. Então é evidente que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você vê países, né, que são muito conservadores, muito pudicos, né? Os países predominantemente muçulmanos, né, tem uma atenção muito grande essa coisa da vestimenta, sobretudo da mulher, né? E geralmente, né, são os grupos mais, né, depreciados que acabam sofrendo mais com essas patrulhas, né? Então a mulher sofre muito, né, como se fosse um poder da mulher, né, a sua beleza e o seu corpo. Seu corpo é um poder, ela precisa ser suprimida no seu corpo. Vocês pensam o quê? Que essas sociedades elas são menos sensuais? Ou elas são mais? Tal é o domínio do sexo na mente que até mesmo uma sobrancelha pode ser muito atraente, um cotovelo, né? Enfim, era o que era dito antigamente, né? A pessoa colocava, a mulher tinha uma saia muito comprida, mas, né, mostrava ali o tornozelo. Aquilo era, por quê? Porque se proibia, porque se reprimia. Então as pessoas ficavam, né, mais atinadas a qualquer fresta. Então, há que se pensar nisso, né? Esse movimento que esse amigo diz, né, no Brasil está se tornando um país mais conservador, de ultradireita, né, religioso. Religioso aqui, enfaticamente, esse pensamento do movimento cristão neopentecostal. Né? Nós percebemos que isso é um moralismo à moda Nelson Rodrigues. Né? Isso é a aparência de pudico. Mas, na verdade, tem muita perversão. Então, assim, a praia, por exemplo. A pessoa deveria mesmo ir nua à praia. Porque nós vamos tomar banho. Então, por algum tipo de pudor, nós cobrimos um pouco as nossas genitálias. E é o suficiente. Porque é o mais próximo do banho. Se é banho que nós vamos tomar. Porque na praia é banho, né? Banho do mar. Banho de mar. Se nós então nos cobrimos todos e vamos à praia, talvez nós estejamos querendo outra coisa. Não é? Então, assim, uma pessoa, né, né, pela primeira vez, ele saiu da Arábia Saudita e vai ser jogado ali na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Talvez ele fique realmente muito desnorteado com o que ele veja. Mas é porque ele esteve numa bolha, onde as pessoas escondiam seus próprios corpos. Então é claro que nisso aqui, a perversão são os desejos por muita roupa. Com toda certeza. Né? Eu vivi a grande parte da minha vida no Rio de Janeiro e posso dizer assim, por timidez, se eu fosse colocar o lixo na lixeira do prédio onde eu morava, eu colocava uma camisa. Dava um calor infernal, eu estava em casa de cueca, mas eu saía de casa e colocava uma camisa.
por uma questão de timidez. Mas eu vi muitas pessoas saindo de casa completamente, né, quase que peladas, e nunca vi nisso um ato de ofensa, porque entendia perfeitamente que era o calor, não é? Então, é claro que nisso existe um perigo de deformarmos a nossa mentalidade a ponto de que venhamos novamente àquele tipo de prisão mental e de subdesenvolvimento social, de sermos novamente colonizados, agora não mais pela Belle Époque francesa, mas por um tipo de conservadorismo lá do sul dos Estados Unidos, não é? Do interior dos Estados Unidos, pastores da Igreja Assembleia de Deus. Não é? Então, assim, pode ser que estejamos vendo isso se desenvolver, não é? A maneira de confrontar isso é resistência. Resistência, não é? E aí precisamos valorizar a nossa realidade aqui, como sociedade brasileira de um país tropical, muito quente, em que as pessoas devem vestir o mínimo de roupa o quanto possível, não é? Enfim, esse é um ponto que eu acho muito claro. Mas a questão que ele traz aqui, mais rica, mais profunda, é a questão verdadeiramente das nossas ênfases, né? Se somos pessoas espirituais, devemos cultivar o nosso corpo como um fisiculturista? Bom, cuidar da nossa saúde é sem dúvida espiritual. Por quê? Porque somos conscientes que não somos o nosso corpo e não somos a nossa mente. Mas se nós depreciarmos a nossa mente e o nosso corpo, nós somos prejudicados por eles. Então, assim, é fundamentalmente como se fosse uma ferramenta nossa. Nós temos a nossa mente, nós temos o nosso corpo como ferramentas nossas. Nós não somos a mente, nós não somos o corpo. Mas nós queremos utilizar bem isso. Então é bom ter boa saúde corporal, é bom ter músculos bem definidos, rijos, não é? Ter uma mente clara e limpa. Então nós limpamos a nossa mente de obscuridade e mantemos o nosso corpo saudável. Qual é a dificuldade de manter o corpo saudável? É porque muitas coisas que não são nada saudáveis são prazerosas, não é? Comer um monte de porcarias, não se exercitar, não é? Então nós acabamos muitas vezes depreciando a característica mais pujante da nossa máquina, do nosso corpo. Por quê? Não é por asceticismo, é por enfiarmos o pé na jaca mesmo dos prazeres sensoriais. Mas esse amigo aqui, ele tem uma afeição por essa questão do fisiculturismo. Então ele vence essa tendência de meter o pé na jaca nas porcarias e na preguiça para trabalhar o seu corpo. Isso pode ser contrário ao desenvolvimento espiritual? Pode, se ele se apaixonar pelo seu corpo, de modo a achar que ele é o seu corpo. Então, se ele lapida o seu corpo, assim como se dedica a estudos de línguas, como o estudo de um instrumento musical, conhecimento teológico, não é? Habilidades de um modo geral, nós normalmente não diríamos, né, que alguém que está aprendendo 5 línguas é alguém que está deixando de ser espiritual. Não. Agora, se ele se tornar um orgulhoso por ser um poliglota, muito provavelmente ele terá dificuldade de ser espiritual. Onde está o seu coração, está o seu tesouro. Então, evidentemente que se a meta da vida do sujeito é ser, né, um musculoso e tudo mais, aquilo é de fato o seu lugar sagrado, há um problema. Mas não é exatamente com o corpo, é com a idolatria de qualquer coisa que não seja Deus. Pode ser uma pessoa, pode ser uma causa, pode ser um trabalho, pode ser uma religião. Se você tem qualquer coisa que não seja o Atman, a sua busca, você é um idólatra. Deus vai te castigar. Não, você vai se prender ao mundo. Você vai nascer aqui mais uma vez, vai continuar aqui. Estou aqui trazendo uma perspectiva vedântica, ok? Então, é sim possível ele ser espiritual e ser fisiculturista, assim como poderia ser espiritual e ser violinista, não é? Ser flautista, não é? Ser pintor, poderia. Ah, mas precisaria tocar músicas religiosas, pintar quadros religiosos. Não, não. Todas as suas qualidades e genialidades e virtudes são manifestações da glória do ser. Satchitananda é bem-aventurança,
é conhecimento limitado, é vida expansiva e limitada. Só que quando nos esquecemos de que somos o ser, não somos esse personagem, podemos enveredar por uma série de prisões. E aí os nossos gostos e preferências podem nos prender. É como dizia Sri Ramakrishna Paramahansa. Com sabedoria, Maya nos mostra Deus, Vidya Maya. Com ignorância, Maya, a energia do mundo, nos esconde Deus nela mesma, a Vidya Maya. Então esse é o ponto. Não tem problema ser fisiculturista. O problema é se você, quando pensa em você, pensa, sou fisiculturista. Aí está o problema. Não é? Mas, de resto, essas pessoas que dizem, o corpo macula, o corpo é feio, são pessoas cheias de desejo sexual reprimido. Não é? Então, quando a moça falou para ele que ele estava ali sendo sensual, o primeiro momento que eu pensaria seria que seria uma cantada. O segundo ponto é de que é um problema dela. Ela que não pode lidar. Não é? Então, é claro que existem adequações, né? Então, se você vai, por exemplo, a um templo religioso, convém você não ir de sunga de praia. Né? Mas na praia, não convém ir com um paramento religioso. Na verdade. Então é isso. Tá bom? Um grande abraço a todos no amor de Cristo.